Olá, bem-vindos à nossa aula. Vamos trabalhar, nesse assunto, o processo de industrialização dos Estados Unidos, que é basicamente aí a grande condutora, do capitalismo mundial. Logicamente, hoje já não é mais a potência é, isolada que foi nos anos 90, basicamente. Hoje ela enfrenta fortes concorrências e uma concorrência agressiva, principalmente do, do mercado chinês. No entanto, os Estados Unidos ainda é o grande expoente do capitalismo mundial. Então, o que acontece? A atual posição dos Estados Unidos como superpotência é explicada através de alguns fatores que a gente pode destacar aqui. Primeiramente, os Estados Unidos, em seu território, tem a presença de grandes reservas de recursos naturais, que é utilizado como base para a matéria-prima de suas indústrias. Né? Isso permite com que o país ele não seja tão dependente do, das variações, do preço das variações de mercados, como também não dependa de países, do abastecimento de outros países. O segundo fator que a gente enfoca aqui é justamente o poderoso, mercado consumidor americano. Então, o mercado consumidor americano ele é responsável justamente pela potencialização, digamos aí, do jeito de viver do americano, né? Então, o americano ele adquiriu ao longo principalmente do século XX, um padrão de vida altíssimo, uma, uma, uma certa qualidade, que permite um grande conforto. Tudo isso aliado, com o seu poder de renda, Então, o americano ele ganha bem. Isso também é aliado com uma política, de redução de impostos. Então, o dinheiro que o americano ganha, ele consome. E isso torna o país economicamente muito saudável. Terceiro ponto, a gente pode focar aqui domínio de tecnologias avançadas. E o quarto, controle de vastas áreas no mundo, mantidas sobre dependência econômica e estratégica, dependência tecnológica ou até militar, que hoje está então em discussão, Inclusive os Estados Unidos está em todas as reportagens, praticamente, dos portais de notícias, a retirada dos norte-americanos do Afeganistão, que era um país, que ele ocupava militarmente. Outros países têm ocupação militar americana, como é o caso do Iraque. Então, tudo isso permite com que os americanos, ele, baseado nesses pontos, ele consiga se manter como grande potência. Então, os Estados Unidos, historicamente, começou então esse grande poderio a partir aí das duas guerras mundiais, em que cada vez mais ele pôde se fortalecer no mercado, ele pôde se firmar como potência, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto cultural. E a indústria americana, ela faturou muito nesse período, porque os Estados Unidos, mesmo estando no conflito, o seu território se manteve intacto. Suas indústrias continuaram produzindo, e ele simplesmente fornecia o que a guerra necessitava. Ao contrário do que acontecia nos países da Europa, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, esses países foram todos destruídos, foram as cinzas praticamente, porque o seu território era palco do conflito. Destaco aqui também o Japão.
Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os Estados Unidos tornaram-se aí os grandes financiadores dos países europeus que tinham sido destruídos durante a guerra e agora, né, precisavam se reerguer. Trago aqui para vocês o contexto da polarização que acontecia durante a Guerra Fria, que foi justamente a disputa entre americanos e soviéticos por influência no mundo. E isso fez com que os Estados Unidos ele tivesse de tomar uma posição, né? Principalmente como financiador. Porque se ele não financiasse a reconstrução dos países europeus, os soviéticos o fariam. E os soviéticos estando presentes, eles iriam instalar, né, o sistema socialista, que os americanos, né, eram rivais. Então, diante dessa situação, mesmo financiando, ele criava uma situação de dependência, né, por meio de empréstimos, pagamentos de impostos, né, tudo isso aí era uma forma de negociar. E cada vez mais os americanos firmavam-se como grande potência. Aí algumas imagens, né, da Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia como ficou a Europa pós Segunda Guerra, né? Pós Segunda Guerra. Então, escombros, né? Então, o grande desenvolvimento da economia dos Estados Unidos na metade do século XX era demonstrado pelo controle, né, quase total do comércio internacional. Foi durante esse período que se acelerou a formação de enormes grupos, né, transnacionais, ou seja, que a influência desses grupos impactava o mercado mundial. E, né, isso se expandiu, né, para os mais diferentes setores, certo? Não apenas no industrial, mas o setor agrícola, certo? Formação também de bancos, que ofereciam aí oferta de serviços como de empréstimos. Tudo isso os americanos começaram a, se não monopolizar, mas a liderar. Então, os interesses das transnacionais não se limitaram apenas ao território americano, espalhando-se por todos os continentes, né? Controlando setores mais produtivos da economia, que vai aí desde o eletrônico, a área da informática, energético, aeronáutico e petroquímico. Então, todas essas situações aí, né? Esses setores, os americanos estavam presentes, né? Então aí setores alimentícios como Coca-Cola grande marca, né? A McDonald's, tudo isso, setor petroquímico, né? Que as irmãs, as conhecidas, o cara conhecido como as 7 irmãs, né? De domínio da divisão do petróleo pelo mundo, grandes empresas de investimento, tudo isso, né? Fez com que os americanos eles fossem cada vez mais fortalecidos. Está aqui um quadro que eu trago para vocês, né? Distribuição dos investimentos americanos. Então aí em uma margem de cerca de 50 anos, né? Então você vê que ocorreram deslocamentos de investimentos, né? Então os americanos eles deixaram de investir mais aqui na América, tanto na América do Norte como na América Latina, e passaram a fazer grandes investimentos voltados mais para a Europa Ocidental. Então, observações que a gente pode fazer, né? Forte ampliação de investimentos na Europa, onde se encontravam alguns dos mais ricos mercados mundiais, né, e mais importantes, né, na organização supranacional. Então aí, quando vai ser ao longo aí desse período, como você pode observar, está sendo avaliado entre 1950 e 2004, né, então você vai ter aí o fortalecimento da conhecida União Europeia, né, que ali vai unificar praticamente os mercados de grande parte, né, dos países da Europa. E aí, ao mesmo tempo, né,
os americanos eles vão fazer investimentos em áreas, né, que poderiam ser exploradas como a mão de obra que ocorria na Ásia, e aí vem vultosos investimentos, né, na China, no Japão, na Austrália, Coreia do Sul e Índia. Então aí você tem aí mão de obra disciplinada e barata. Em contratempo, né, como eu já antecipei para vocês, os investimentos em países da América Latina começaram a ser reduzidos de forma gradativa, né? Principalmente, né, devido a esses países terem como características instabilidade, tanto política como financeira. Atualmente a expansão norte-americana começou a enfrentar, né, a resistência de grupos, né, que passaram a competir fortemente, né, com as transnacionais europeias, né, como por exemplo, né, as empresas europeias, japonesas. Então as transnacionais, né, que se formaram, né, na região, né, da China, Índia, dos tigres asiáticos, conseguem, né, uma expressão mundial do mercado. Então você tem aí empresas que não são mais de origem americana, né, e tem uma fatia considerável do mercado mundial. Então você tem aí uma empresa como a Hyundai, a LG, né, a Samsung. Então em setores de tecnologia de ponta, certo? E isso desperta uma grande rivalidade, né? Porque os americanos estavam acostumados a uma posição confortável no mercado, né? Uma posição de domínio. Então, embora a economia externa tenha um peso significativo, né, na formação da riqueza nacional, é no mercado interno que se produz e se consome a maior parte da riqueza dos Estados Unidos, né? Então, veja aí como o PIB, né, o Produto Interno Bruto americano, a produção de riqueza nos Estados Unidos, ele veio crescendo, né? Então, em saltos, né, significativos. Então, você tem aqui a crescimento, né, de décadas, certo? E quanto mais o tempo passa, né, você pega aí, observe bem aí dos anos 90, 2000, o país cresceu aí uma média de PIB de 9,9%. Né? Já entre 2000 e 2006, aumentou para 12%. Isso aqui é uma média, pessoal. Evolução, trilhões. Então os Estados Unidos, né, principais parceiros comerciais aí que os americanos tinham, Canadá e México principalmente aí devido o bloco econômico, né, formado com esses dois países, Japão e China, né? Então tanto se você observar aí só muda a ordem, né? Tanto no que diz respeito à importação de produtos como para exportação. Então as bases da industrialização americana, né, vai estar então nesses setores, né, de recursos minerais e energéticos. A atividade industrial é uma das mais rentáveis para a economia norte-americana. A exploração do potencial energético, jazidas minerais, constitui importante fator de desenvolvimento urbano e industrial no país. Certo? Isso aí você observa aí como vem evoluindo o consumo de produtos pelo crescimento de consumo de energia. Né? Então você tem aqui, olha, nesse segundo gráfico, né, o consumo de energia do país. Né? Então aí o que o gráfico destaca? Né? Num país industrial, a evolução da matriz energética pode indicar a dinâmica de seu desenvolvimento econômico. Então, quanto mais
nós ganhamos dinheiro, quanto mais o país ele enriquece, mais ele necessita de energia. Por quê? Porque a população ela vai enriquecer, ela vai ter acesso a diferentes recursos, né, para ter um conforto maior, e esses recursos necessariamente implicam em consumo de energia. Então, provavelmente aqui eu estou ministrando uma aula, estou consumindo energia, né? Seja do computador que está funcionando, seja uma central de ar, um ventilador que esteja refrigerando o ambiente, né? Vocês, do mesmo jeito, né, também estão consumindo energia. Vocês estão acompanhando essa aula pelo computador, pelo seu celular, e tudo isso aí implica em consumir energia, né? Então, uma forma de encontrar uma energia cada vez mais barata e abundante é um desafio que os países eles tendem a buscar, né? E para os americanos não seria diferente. Tá aí, olha, vocês veem aí a variação do consumo de petróleo, né, que só cresce, né? Os americanos aí também, a variação que teve aí de consumo de gás natural, esses recursos como gás natural são muito usados para a questão de geração de energia térmica, né, para o aquecimento de casas, que os Estados Unidos têm invernos muito rígidos. E aí, né, os americanos não investem muito, se mantém sempre constante aí o investimento no setor hidroelétrico, né? Bem diferente do Brasil, que grande parte da nossa energia é de matriz hidroelétrica, né? Mas os americanos, eles geralmente consomem mais energia de fonte fóssil, né? De fonte fóssil, como petróleo, gás natural ou usinas nucleares. Veja aí, ó. O gráfico mostra uma alta na necessidade de petróleo e gás natural para atender, né, para tentar reduzir essa dependência dos Estados Unidos, né? Incentivam a produção de carvão mineral. Por quê? Porque os americanos têm grandes reservas de carvão mineral. E dessa forma eles reduzem justamente a forma a dependência, né, de países árabes, que são os principais fornecedores de petróleo, né? Então, o uso do carvão mineral para a produção de eletricidade, né, geralmente aí termoelétricas, é muito elevado, com a desvantagem, né, essa queima do carvão mineral, ele é muito poluente. Então, à medida que a indústria se desenvolveu, né, principalmente aí a partir dos anos 50, né, cresceu a dependência do país em relação a fontes energéticas. Cada vez mais, olha aí, ó, consumo, né, consumo de energia, ele se expande. Observe bem aí, ó, entre a década de 70 até 2005 só cresceu, né? A produção de energia se manteve constante, como você vê aí nessa linha verde, né? Então, o que faz com que os americanos eles necessitem constantemente importar essa base de energia. Então, geralmente é o quê? Petróleo, né? Então, os americanos, vamos aqui, só para fazer uma breve reflexão. Os americanos, eles são fãs da indústria automobilística, né? Os americanos são loucos por carros. E principalmente carros que têm forte torque, né? Capacidade de tração. Então, os carros conhecidos como carros beberrões, né? Consomem muito. Isso, né, está sendo trabalhado com a indústria de marketing, né? Os americanos, então, eles mudarem os consumos e buscarem mais carros alternativos, carros elétricos, né? Então, é importante lembrar que todo recurso mineral é um bem não renovável, ou seja, um dia vai se esgotar.
tornar-se economicamente inviável, porque o custo de exploração vai se tornar muito alto. A tendência é a busca de novas fontes. Então vai ser o quê? Biocombustíveis. O que é esse biocombustível? Combustível produzido a partir de plantas, né? Energia solar, energia eólica. Aí são algumas possíveis alternativas. E aí, né, a gama de produção de minerais que os americanos têm, né? Então, você vê aí cobre, fosfato, zinco, tudo isso aí, produtos extremamente valiosos no mercado de minerais, né? E os americanos, como vocês observam, estão sempre entre os grandes produtores no mundo, né? A atividade industrial americana passa, né, por um processo de adequação atualmente. Então, uma redução na parcela de empregados no setor industrial, porque esse setor está passando por um processo de automação. Então, aí é o conhecido o desemprego, né, estrutural, que é justamente das reformas administrativas que as empresas passam. Então, cada vez mais as empresas elas estão sendo robotizadas. E a tendência é, com essas modernizações, a indústria ela perder, digamos assim, o protagonismo na condução do desenvolvimento da economia. E qual é o setor que vai se expandir? Então, o setor que tende a se expandir e ganhar cada vez mais relevância na economia é o setor de serviços. Então, setores na área de administração, geração de emprego, setor da administração, funcionários extremamente qualificados. Nós não necessitamos mais, diante dessa quarta revolução industrial, não necessitamos mais de funcionários para fazer atividades repetitivas, né? Na quarta revolução industrial, é necessários funcionários autônomos, pensantes. E isso aí implica, né, numa grande qualificação. Por quê? Porque quais são os setores que mais crescem na economia mundial? Os setores da eletrônica, da informática, da biotecnologia. Então, esses setores eles se modificam rapidamente, né? Modificam-se rapidamente, eles não são estáticos. Então, cresce, né, a descentralização da indústria. Antes era comum áreas específicas de indústrias. Hoje, isso já se tornou algo não tão significativo. E, inclusive, principalmente as indústrias tradicionais. Na atualidade, o setor industrial caracteriza-se pela intensa luta por mercados, resultante do aumento de concorrência internacional. Nesse processo, os Estados Unidos tiveram uma queda de sua participação no total da produção mundial. Nos últimos anos, a produção do Japão, União Europeia e países industrializados, né, recentemente, como Brasil, México, China, Coreia do Sul e Índia, ocupam parcela considerável no mercado global, né? Então, a atividade industrial estadunidense se apresenta bastante diversificada. Uma das mais completas do mundo. A organização e distribuição da indústria americana os conhecidos belts, né, cinturões, manufacturing belts, cinturões industriais. Então, nessas regiões, né, maior parte da população que trabalha na indústria, né, estão distribuídos nessas áreas espaciais. Veja só. Então aqui, olha, o setor mais tradicional, né, que pega ali as cidades de Chicago, Detroit, né, Pittsburgh, né? Então essas cidades, né, são mais industrializadas com a indústria
tradicional, a indústria automobilística, a indústria da siderurgia, né? Então, localiza-se aí nessa região do Nordeste dos Estados Unidos. Então, aí, veja aí quais as indústrias que priorizam isso, né? Siderurgia, né? A indústria petroquímica, a indústria automobilística, indústrias mais tradicionais, né? E aí, competindo nesse setor da indústria, surge indústrias mais modernas, né? Que a partir dos anos 80 começam a se destacar. Então veja só, exemplo, a cidade de Pittsburgh, atividade siderúrgica e metalúrgica. Chicago e Detroit são conhecidas mundialmente como as cidades automobilísticas, né? Então algumas dessas cidades entram em decadência econômica a partir dos anos 80, né? Então, que fez com que elas perdessem população, né? Então as modificações, né, vem justamente, né, da competição da indústria automobilística com outros países. Então o mercado americano começou a sofrer com a competição da indústria automobilística vindo da Ásia, né? Por exemplo, nesse período aí, a GM era a maior montadora do planeta, né? Então perdeu esse posto para a Toyota Motores, né? E assim, isso aqui é só um exemplo, né, das modificações. E aí setores que eram base também da indústria automobilística, como a siderurgia e a metalurgia, a metalurgia fornece matéria-prima para a indústria automobilística. Se a indústria automobilística ela não vende, ela não consome produtos metalúrgicos, né? Então, uma crise leva a outra. E aí você tem aqui na década de 80 aí outras regiões dos Estados Unidos começam a se destacar porque começaram a apresentar uma maior dinâmica, né, e a focar em empresas mais ligadas à quarta revolução industrial, que é empresas na área da informática. E aí você vai ter destaque, né, para Califórnia, Texas, né? Então se instalaram, né, indústrias na área de informática, tecnologia de ponta. Então, nessas indústrias, elas empregam trabalhadores altamente especializados, que caracterizam por uma intensa automação. Então, veja aí importantes cidades que começaram a se destacar. Deixa eu só voltar aqui para você ver, ó. As cidades que se destacavam nos setores mais tradicionais eram do Nordeste americano. Chicago, Detroit, certo? E aí, ó, a nova indústria, né, da quarta revolução industrial, ela vai se localizar, né, em setores ali como Los Angeles, São Francisco. Veja só. Então tornam essa parte aí do oeste americano, né, um expoente de desenvolvimento de tecnologia no mundo. Então, polos mundiais de alta tecnologia, né, passaram a ser considerados como tecnopolos, que concentram no mesmo local, né, atividades ligadas ao desenvolvimento de tecnologias. A maioria desses tecnopolos está localizados nos países desenvolvidos. Mas a partir dos anos 90 ocorreu uma multiplicação, né, de tecnopolos pelo mundo. Por exemplo, a USP é um exemplo também de tecnopolo, né, e não é num país desenvolvido, né? No Japão tem Texokuba, né? Nos Estados Unidos, uma tecnopolo foi muito conhecida, então é a região do Vale do Silício, localizada na Califórnia, onde concentra grandes empresas tecnológicas, universidades, né, centros de pesquisas. E nessa região observa-se muitos pesquisadores estrangeiros, porque eles vêm justamente para o centro, né, de onde está ocorrendo essa revolução tecnológica. Isso,
né? Então torna ali a região praticamente uma amostra do mundo, né? Da diversidade mundial. Essa, essa chegada de pesquisadores de outros países, né? É conhecida até como fuga de cérebros, né? Porque esses pesquisadores, eles buscam os Estados Unidos pelo incentivo, pela possibilidade de crescimento e desenvolvimento de suas pesquisas, né? E aí se sentem atraídos. Bom, tá aqui a região, né, das indústrias da quarta revolução industrial, né? Onde você destaca aqui, ó, a região do Vale do Silício, né? A região de São Francisco. Então, que são regiões que recebem, né, investimentos na área de alta tecnologia. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima. Valeu!